Bom dia, pátria golpeada, tudo bem com vocês? Eu queria que alguém me dissesse quem é que está ocupando a cadeira da presidência lá em Brasília desde janeiro de 2023. Porque, segundo o relatório final da PF, o Brasil sofreu um golpe, Bolsonaro bateu meia dúzia e Janjo não subiu a rampa. Eu quero saber quem é que está lá na presidência. Eu quero saber quem é que foi empossado em 2023. E olha que eu nem estou falando daquela teoria da conspiração maluca que rola por aí, dizendo que no lugar de Janjo tem um sósia, tem um clone, tem uma burrice artificial, que é inteligência artificial, que não haveria de ser, né? Então eu queria que vocês falassem logo no início desse vídeo, se o Brasil sofreu um golpe, se o Bolsonaro tem que estar preso, quem é que está na presidência da República nesse exato momento, permitindo que Janja, por exemplo, gaste milhões numa cascata horrível e cafona para que seus peixinhos dourados não morram sem oxigenação. Esse relatório final da PF, ele só não é mais engraçado porque a coisa beira ao trágico. Por quê? Porque nós estamos falando de vidas que estão sendo destruídas e pensamentos que estão sendo colocados e utilizados de muita criatividade para mandar pessoas para a cadeia. E isso, na minha opinião, já é um novo, um outro patamar. Nessa edição a gente vai comentar sobre o relatório final da PF, mas eu peço a compreensão de vocês, porque como é um assunto muito delicado na democracia relativa, eu apenas trarei para vocês fatos entrelaçados e a opinião de terceiros que vigoram nas redes sociais. Nunca do verbo jamais será a minha opinião, se é que você me entende. Então já vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino, dá uma moralzinha aí pra gente, mas se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Revisa tudo, se tem tempo que você não recebe a notificação, que geralmente é o padrão da plataforma, não mandar notificação para ninguém, desinscreva-se e não esqueça de inscrever-se novamente. Quem sabe assim a gente alcança, né, algum benefício, algum beneplácito desta plataforma. Vamos às notícias, que o vídeo poderia terminar aqui, tá? Sobre as notícias do relatório final da Polícia Federal. Polícia Federal diz que preparação de golpe de Estado começou em 2019, ou seja, trocando em miúdos, parece que a Polícia Federal acredita piamente, diz que tem provas de que Bolsonaro estava tentando se dar um autogolpe, porque em 2019 o presidente era ele, ninguém sabia que Lula ia ser retirado da cadeia. E aí, será que Bolsonaro pensou, olha, lá na frente Lula vai ser tirado da cadeia, eu vou perder a eleição e eu vou derrubar ele na base do golpe? Porque é isso que eu penso quando eu leio uma notícia dessa. E você, acha que Bolsonaro ia se aplicar um golpe, um autogolpe em si mesmo? Entendeu? Ou não? Deixa aí nos comentários para mim se você entendeu. E eu tenho pena do padre José Eduardo, que foi indiciado porque criou uma oração ao golpe, segundo o relatório da Polícia Federal. Aqui diz o seguinte: na oração composta pelo padre e enviada em 3 de novembro de 2022, aos nomes do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, de outros generais, como Estevão Teófilo e, à época, chefe do Comando de Operações Terrestres, ambos indiciados. O religioso roga que todos os brasileiros católicos e evangélicos incluam o ministro e os generais em suas orações, pedindo para que Deus lhes dê coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. Também estão na lista, segundo o relatório, militares que resistiram às articulações golpistas, como o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, esse calça suja que a gente vê aí, né? E aí o G1 disse, abro aspas, o G1 disse não, o G1 se referindo ao relatório final da PF, abro aspas, a consumação do golpe de Estado perpetrado pela organização criminosa não ocorreu, ou seja, se alguém pensou em alguma coisa, se alguém planejou alguma coisa, desistiram, porque não ocorreu. Não ocorreu. Vou continuar aspas. Apesar da continuidade dos atos para a conclusão da ruptura institucional, isso não existe, mas vamos continuar aqui com as aspas. Por circunstâncias alheias à vontade do então presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso, a posição inequívoca dos comandantes
do Exército da Aeronáutica, general de Exército Freire Gomes e tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, e da maioria do alto comando do Exército, que de permanecerem fiéis aos seus valores que regem o Estado Democrático de Direito, não cedendo às pressões golpistas. Fecho aspas. Eu já comentei com vocês que a mídia está fazendo muito esforço para misturar o acionamento do 142, o decreto de estado de sítio, o plano para supostamente assassinar autoridades, como se fosse tudo uma coisa só, mas não é, tá? Então a mídia está assim, com o relatório da PF. Certeza que Bolsonaro é culpado. Vou mostrar para vocês já já. O Poder 360 destacou o trecho do relatório que diz o seguinte: apesar da PF ter indiciado Bolsonaro no mesmo inquérito e dizer que ele planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios, o ex-presidente não é citado como integrante de nenhum dos núcleos investigados. E o mais interessante é que naquele conjunto de áudios que o Fantástico supostamente vazou para todo mundo, não se ouve uma palavra de Jair Messias Bolsonaro, não tem voz do presidente ali no meio. E aí, você acredita no quê? Que a Polícia Federal está bem louca, comeu uma banana estragada e está fazendo um relatório exatamente como tentou convencer a todo mundo que éramos nós que estávamos ferindo as diretrizes das plataformas quando era mandado que os nossos perfis fossem derrubados? Tipo, use a criatividade. Ou você acredita num golpe do golpe, como pode ter sido? Carlos Bolsonaro destaca o seguinte: Correio Brasiliense disse: suposto decreto golpista assinado por Bolsonaro foi destruído. Mensagens revelam que militares do alto comando do Exército teriam destruído um documento assinado pelo ex-presidente que sugeria a tentativa de ruptura institucional. Peraí. Segundo a Polícia Federal, houve algum decreto que Bolsonaro assinou que foi destruído. Porque tudo que a PF tem como prova contra Bolsonaro até o exato momento é uma minuta de acionamento de 142 estado de sítio cujo Congresso estava sendo conclamado. Se isso tivesse ido a termo, o Congresso seria conclamado, tá lá na minuta do tal do golpe, e essa tal minuta que a PF diz que tem, não tem assinatura de ninguém, muito menos de Bolsonaro. Mas acontece que existem outras provas que eu ainda não vi, eu estou com o inquérito em mãos e eu ainda não consegui chegar nem na página 10. Diz que o documento verdadeiro a gente não tem aqui em mãos para provar. Diz que ele foi destruído. Gente, aí o Carlos Bolsonaro mandou, né? Nova modalidade de golpe, assinando um decreto. Assinar decreto é prerrogativa de presidentes da República aqui no Brasil. A não ser que isso já tenha mudado e eu nem vi na nossa Constituição Federal. Diz aí para mim, isso já mudou ou não mudou? Tem algum jurista assistindo aqui o nosso vídeo para nos orientar, né? Porque tá brabo o negócio. Olha só o naipe da Globo News. Que o então presidente Jair Messias Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios, Otávio. Olha aí, ontem a gente falou o quê? Disso. Domínio do fato. Planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios. Ele planejou. Ou seja, se não tentar colar a pecha de que passou para os planos, para os atos executórios, não tem crime, né? Aí eles querem convencer a todo mundo que atos executórios foram se reunir com o alto comando, se reunir com seus conselheiros, pensar na possibilidade de ter uma eleição limpa, porque Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele não se convenceu do segundo turno. Tudo foi tentado dentro das quatro linhas em relação a questionar, né, a forma como foi feita a festa da democracia aqui no Brasil. Se eles não tentarem emplacar a pecha de atos executórios, aí não tem crime. Pergunta, eles têm provas dos atos executórios? Não, eles não têm prova. Segundo o relatório da PF, não. Aí o Viterbo, Enio Viterbo, ele deu uma analisada e ele disse que no caso do Felipe Martins é o seguinte: no relatório final da PF está lá que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022. A
A Polícia Federal diz que Felipe Martins forjou sua saída do Brasil no final de 2022 para dificultar a sua localização e consequente aplicação de lei penal. O problema é que, em dezembro, Felipe Martins não era investigado por absolutamente nada. Ele não tinha por que forjar uma saída do país para não ser preso, porque ele não era alvo, não era investigado, não tinha nada, não tinha sido denunciado, não fazia parte de inquérito nem de investigação absolutamente nenhuma. E o Viterbo continua. Além disso, não existe absolutamente nenhuma prova dessa alegação da PF, como sempre, né? Plenamente possível, plenamente provável. É uma mera alegação do relatório. A Polícia Federal diz que chegou nessa conclusão porque a consulta realizada pela... Presta atenção. A Polícia Federal diz que chegou nessa conclusão porque a consulta realizada na Polícia Federal, no site do DHS, órgão do governo norte-americano, demonstrou o registro da entrada de Felipe Martins na data de 30 de 12 de 2022, na cidade de Orlando, Estados Unidos. Acontece que o mesmo DHS já alterou essa informação muito antes da entrega do relatório da Polícia Federal. A nova informação que consta lá no DHS é que a última entrada de Felipe no país foi em setembro de 2022 e não em dezembro, como afirma a Polícia Federal. Ou seja, eles não tiveram cuidado nem de corrigir no relatório final a informação equivocada, que já parece que a gente vai ter acesso à verdade, porque, afinal de contas, o Joe Biden, o poste do Deep State americano, está saindo da presidência e está chegando pelo menos um presidente vivo. Vivo, eu digo, de vivacidade. Tá? Então, o relatório da Polícia Federal, ao que parece, não se deu o trabalho nem de corrigir a informação do DHS. A informação que está lá é a primeira que o jornalista chamou atenção por aquela matéria fraudulenta e mentirosa, que vocês já sabem qual é, de que Felipe Martins tinha fugido do país. O Samuel Puncher disse: rascunho apreendido na sede do PL com o assessor de Braga Neto. Era um esboço de um plano chamado Operação 142. Qual o objetivo do plano? Lula não sobe a rampa. Tá aqui, um monte de bobagem, tá, gente? Letrinha, enfim. Objetivo do plano: Lula não sobe a rampa. Isso aqui para vocês é uma prova de planejamento ou é um ato executório? Deixa aí nos comentários. Não, vamos lá. Se você acha que é uma prova de planejamento, digita 1. Se você acha que é ato executório, digita 2. Vamos fazer assim, né? Vejam, isto aqui não prova uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Primeiro, que segundo o próprio relatório fala, é a Operação 142. 142, por acaso, é um artigo constante na nossa Constituição Federal? Eu acho que faz parte da Constituição Federal. Então isso jamais poderia ser chamado de golpe, muito menos debater sobre isso, sobre essa possibilidade constitucional, pode ser chamada de golpe. Braga Neto veio a público porque essa cartinha aqui, esse desenho, foi encontrado com o assessor dele. E o general Braga Neto veio a público e reafirma que nunca se falou em golpe. A verdade será esclarecida respeitando o devido processo legal. Tem que avisar para ele que geralmente, ultimamente aqui no Brasil, o processo legal não tem sido respeitado. Mas o que conquista todo o meu amor no final das contas é realmente a fé dessas pessoas. E aqui ele troca em miúdos dizendo que muita coisa que foi apreendida, que a PF está usando como prova no seu relatório final, são palestras, documentos com respostas de várias situações, várias precauções que poderia ter sido tomada e também as consultas feitas pelo presidente da República à época. A Veja está dizendo o seguinte, porque a gente teve o golpe do golpe, né? E agora nós temos a viagem que não foi viagem, foi fuga. Eu vou ler para vocês, espera aí. Veja diz o seguinte: ida de Bolsonaro para Miami, lá em dezembro, fazia parte do plano de fuga, diz a Polícia Federal. E aí eu destaquei aqui um trecho que diz o seguinte, a Polícia Federal, no seu relatório final. Apesar de não empregada no ano de 2021, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado.
conforme será descrito nos próximos tópicos. Jair Bolsonaro, após não conseguirem o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, que, segundo a Polícia Federal, está chamando de Festa da Selma. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro tentou o golpe, como ele teve uma resposta negativa, porque a gente sabe que isso não é verdade, mas eu estou seguindo aqui o relatório. Teve uma resposta negativa do alto comando das Forças Armadas. Como o golpe não deu certo, ele fugiu para não ser preso. E no que consistia o golpe? O Janjo não sobe a rampa, mas o Janjo subiu a rampa. Então o golpe não deu certo. Aí Bolsonaro fugiu porque o golpe não deu certo, mas aí ele ficou lá para não ser preso. Ou ele está aqui no Brasil? Não, porque eu fiquei em dúvida, eu fiquei confusa, juro por Deus. Deixa aí. Digita 1 se você acha que Bolsonaro está lá nos Estados Unidos porque o golpe deu errado. Digita 2 se você tem certeza que Bolsonaro está aqui e que ninguém impediu o Lula de subir a rampa. Tá nesse nível o relatório final da Polícia Federal, tá? A Ilha Máquia, que é presidente da OAB do Rio Grande do Sul, falou sobre o suposto golpe. Achei as palavras lindas, quero ver ações da OAB. Vamos lá, destaquei um pedacinho aqui para vocês. Nós estamos acompanhando as notícias em nível nacional que dão conta de um plano para um golpe de Estado, inclusive de assassinatos, algo que é gravíssimo, que precisa ser investigado e que, se for efetivamente concluída que essas notícias são verdadeiras, precisamos da punição a esses que buscaram a realização destes crimes e, portanto, a OAB do Rio Grande do Sul diz... Que crime! Com toda clareza, não a qualquer espécie de rompimento da Constituição, golpe ou implantação de uma ditadura. Mas nós também dissemos ao longo desse período, e vamos continuar dizendo, que há excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, que esses excessos praticados também atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, em algumas decisões, em especial em um inquérito que não tem fim e que é presidido por uma pessoa, por um ministro, que é vítima desta situação toda. Quero ações, OAB do Rio Grande do Sul. O que você pretende fazer? O que a OAB Nacional pretende fazer? Diz aí pra gente. Maneira fofinha de dizer, né, de se referir ao ovo que tudo veio e tudo que ele está fazendo. São meros excessos. E aí eu coloquei o vídeo do Paulo aqui, só para lembrar vocês, para vocês assistirem a live dele de ontem, gente. Ele foi didático. Aconteceram reuniões? Aconteceram para debater o quê? Uma forma de forçar o TSE a parar de intervir no processo eleitoral e dar contas das perguntas feitas no relatório das Forças Armadas. Parar de dar declarações de que as Forças Armadas asseguraram que não teve golpe, que não teve fraude, tá? Então, houve sim várias reuniões para dizer, olha, um poder está interferindo no outro, qual é a saída constitucional dentro das 4 linhas que a gente pode resolver essa situação. O Paulo foi didático, gente, 1h40 de live quase, mas olha, eu sugiro muito que vocês assistam. Foi assim, um banho de esclarecimento. Mas aí, aproveitando o gancho do Paulo Figueiredo, ele fala que as denúncias do Twitter Files, elas deram um break, mas que elas não acabaram, que inclusive não será mais veiculada, não será denunciada pela Folha do Seu Paulo, que nós estávamos absolutamente estarrecidos e surpresos com essa atitude, né, da Folha do Seu Paulo, tão patriótica e finalmente voltando às raízes para falar a verdade e denunciar o regime. Parece que moiou. Paulo chega a inclusive comentar que ele não confia na Folha do Seu Paulo, mas ele confia no Glenn Greenwald. Vamos aguardar e ver até onde vai a nossa esperança. E o Ramagem também colocou os pingos nos is. Olha só o que ele falou sobre o relatório final. Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Está muito claro isso. Não há crimes, só narrativa para a perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário. E o erro está em quem deveria controlar
e não controla. Senado Federal, a presidência do Senado. Em 2026, os eleitores têm que estar muito atentos a esse voto. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E o que nós estamos vendo hoje aqui entre os três poderes? Mais do que invasões, interferências nas competências do legislativo. Quebra. É o suficiente, só para vocês saberem a manifestação do Ramagem. E, gente, não bastando a manifestação do Ramagem, eu vou trazer alguém aqui que eu execro, que é o PCO e o Rui Costa Pimenta. Por quê? Porque o cara é antissemita. Para mim, não serve. Mas até o PCO levantou uma questão seríssima a respeito do tal golpe e atos preparatórios. Olha só. A lei aqui. A lei está no GovBR. Deve ser a lei, né? Sim, a Lei 14.197 de 2021. Então, aqui fala tentar, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena. Tal. Tá certo? Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena. Tal. Acabou. Onde é que está o negócio de que planejar, discutir, cogitar é crime? Para ser justo, a letra da lei, que a pessoa deveria seguir, o próprio artigo 359 diz que tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, não teve violência nenhuma, não teve grave ameaça, não teve porra nenhuma. Aí a pessoa, o PSDBista aí, disfarçado de esquerdista, ele vai falar o seguinte: não, mas nós precisamos deter o Bolsonaro. Bom, eu não sou favorável a deter o Bolsonaro desse jeito. É isso. Onde que está na lei que diz atos que debatam, que cogitem, que... Não tem, não é crime. O que é crime? É tentar com emprego de violência. Foi feito isso? Não foi. Gente, deixa aí. O Janjo subiu a rampa. Se você acha que o Lula subiu a rampa, digita 1. Se você acha que Lula não subiu a rampa e que o Brasil sofreu um golpe, digita 2. Entendedores entenderão tudinho que eu tô falando. Vamos lá. O Leandro Ruxo, já caminhando para o final, ele foi conferir as 8 provas que o relatório final da PF supostamente imputa como crime a Bolsonaro. Então vamos lá. Reunião de Bolsonaro e ministros em 2022, no qual o presidente questionou as urnas. De acordo com a PF, isso seria parte de uma campanha de fake news sobre a lisura do processo eleitoral. Agora, questionar a urna é crime de derrubar a democracia, meu filho. A representação do PL na Justiça Eleitoral após o segundo turno questionando o resultado. Ou seja, a Polícia Federal está interpretando uma ação judicial prevista em lei como elemento de golpe. 3. Carta ao comandante do Exército assinada por 37 oficiais superiores da ativa, segundo Metrópolis. O documento expressava preocupação com a insegurança jurídica e instabilidade política e social no país, além de criticar a falta de imparcialidade da mídia. A PF alega que a carta teve anuência do ex-presidente. 4. A tal chamada minuta de golpe, que de golpe não tem nada, foram 2 artigos que constam da nossa Constituição Federal. 5. Registros de entrada e saída do Palácio que supostamente indicariam... Dá até vontade de rir. Supostamente indicariam que Bolsonaro tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato das autoridades. Supostamente indicariam. Essa é a prova do relatório final da PF. 6. Reunião de Bolsonaro com comandantes militares para discutir a minuta do 142 com acionamento de estado de sítio, que eles chamam de golpe. 7. Bolsonaro estaria no palácio enquanto o general Mário Fernandes imprimia um suposto plano para o golpe, que é o acionamento dos artigos da Constituição. 8. Reunião com o general Estevão Teófilo em 9 de dezembro, na qual o comandante teria se prontificado a capitanear as tropas caso Bolsonaro assinasse o 142. Resumindo, diz o Leandro, perdão, se essas são realmente as provas apresentadas no relatório, não há evidência concreta de uma tentativa de golpe. A lei brasileira não criminaliza atos preparatórios ou discussões isoladas que confrontem situações conforme asseguram
os juristas. Então, este é o Brasil golpeado, meu amigo. Mas o mais importante é você saber que lá na Comissão de Ética da Câmara, as denúncias contra o Silvio Almeida foram arquivadas. Essa foi a orientação da Comissão de Ética. Eu queria saber se Marielle, a irmã da Marielle, a Aniele, se ela mentiu, se aquelas outras denúncias de outras funcionárias também do Ministério do Ministro dos Direitos Humanos, se aquilo tudo foi mentira, ou se é um governo que, na verdade, está pouco se lixando para a segurança da mulher no seu espaço de trabalho. É isso. Mais importante é você saber que Silvio Almeida, pelo menos na Comissão de Ética, teve a denúncia arquivada. Esse é o Brasil golpeado, o Brasil que vai para frente. Ho, 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 ho. Eu queria falar muito mais, ter muito mais opinião a respeito desse assunto aqui com vocês, mas vocês me entendem a respeito da democracia relativa que a gente está vivendo? Ultimamente, um presidente assinar decreto está sendo considerado crime e abolição do Estado Democrático de Direito com emprego de violência, logo esteja preso Bolsonaro. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Você gosta do meu trabalho, que tem um Pix. Como eu queria poder falar. Mas não podemos. Encontro com vocês nos comentários. Considere severamente a possibilidade de você nos apoiar. Nós estamos precisando, enquanto temos liberdade. Relatório final veio com força e com vontade.